Legal, pô. Legal, hein? Muito bom, muito bom. Pô. Mas eu queria comentar que você falou que você... Acho que a primeira vez que você foi no Lourdinha foi em 2006, no simpósio do Lourdinha. Por aí. Só que 2006 foi um ano meio triste para a fisioterapia, que foi o ano que a gente perdeu o Carlinhos. A gente perdeu o Carlos Azeredo. Foi em 2006, né? Muita gente hoje não faz ideia quem foi o Carlos e a gente já conversou aqui com muitos nomes, como Dirceu, Maria Inês, o próprio professor Jardim citou, sim. o Gerardo e tantas outras pessoas. Rogério citaram aqui a construção da especialidade, né? Com a contribuição máxima do professor Carlos Azeredo, né? Do Rio de Janeiro, enfim. E o Jorge citou aqui o Carlos como um dos principais palestrantes ali. Conta um pouco dessa sua relação com o Carlos. Eu sou um grande admirador da história dele e, infelizmente, eu entrei na faculdade um ano depois que ele já tinha partido. Então, não tive o prazer de... Você perdeu, viu, Guto? Você perdeu. Assim, o Carlinhos, tá, o primeiro contato que eu tive com ele, eu levei ele para dar um curso em Batatais, tá? Em 1989. Estava no meu segundo ano de faculdade. Ele saiu do Rio de Janeiro de ônibus, viajou a noite toda para ir para o interior de São Paulo para dar esse curso. Depois disso, a gente teve a gente passou a se falar mais, e essa história vem já deste curso, né? Que ele foi dar para a gente em 1988, 9. Depois disso, quando eu vim para São Paulo, eu sempre queria, né, realmente trazer ele para dar aula aqui no estado de São Paulo, que é impressionante. O Carlinhos, ele tinha acesso no país todo mundo abria o tapete vermelho, mas ele não era chamado para São Paulo, capital. Bairrismo desnecessário, né? Mas isso era, né? Funcionava dessa forma. Aí eu comecei chamando o Carlinho para todos os eventos nossos, da Sobrafita São Paulo, da época do Lourdinha, e todos os eventos possíveis que tinha, eu trazia o Carlinho aqui em São Paulo pelo menos 3, 4 vezes por ano. Então tinha aquela admiração pela pessoa que ele era. Assim, o Carlinhos, eu lembro que eu fui em um evento no Tacifir de Gramado, foi o meu primeiro grande evento que eu fui. Eu cheguei em Gramado, aí fui ver a sala de aula, saí e eu vi um tumulto, uma bagunça, assim, todo mundo em cima. Eu falei, pô, o que aconteceu? É algum briga? O que está acontecendo? Sorteio de algo, né? Era o Carlinhos sentado no chão, contando piada para os alunos. Eu não esperava isso, não. Ele contando piada. E ele estava rindo tanto, porque ele foi nesse evento, ele tinha acho que umas 4 ou 5 aulas, e ele falava, cara, eu vim para o evento, mas olha o que aconteceu. Tá? A minha ponte caiu. Ele estava banguelo, e rindo, brincando, tá, com todo mundo. Então, ele era aquela pessoa que onde que ele chegava, você poderia ver que tinha algum tumulto. Todo mundo queria estar perto dele. Todo mundo queria estar junto dele, ouvindo. Todos os eventos que ele ia, você poderia ver, ele começava a dar aula, um aluno tinha alguma dúvida, ele parava a aula, sentava do lado. Eu tenho várias fotos, que eu até te mandei uma foto dele sentado no chão, desenhando para o aluno poder entender a aula que ele estava dando. Então, ele era aquela pessoa realmente apaixonante. Aquela pessoa que nunca pensou em nome, em dinheiro. Tudo que ele fazia é para o crescimento da profissão. Tá? Então, por exemplo, ele dava curso no país todo. Ele tinha um curso que ele sempre dava esse curso todo ano aqui no Rio de Janeiro, que ia pessoas do Brasil todo. E uma semana para ficar no Rio, com passagem, hospedagem, o evento ficava caro. Quem chegava para ele falou, Carlinhos, eu queria tanto nesse evento, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou,
Dinheiro? Para quê que você precisa de dinheiro? Você não precisa, você não vai pagar nada no evento, eu vou te dar passagem, e você vai ficar Nossa, aqui na minha casa. Então, com ele, tá, não tinha isso. Ele era uma pessoa extremamente aberta. Isso gerava, pelo outro lado, ciúmes. Porque muitas pessoas, com título, com isso, com aquilo, mas eu não tinha aquela admiração que ele tinha. Onde que ele estava, era um momento só de felicidade. E o cara trabalhava de uma forma incansada. Ele viajava durante dias, semanas, às vezes ficava 2, 3 meses sem chegar em casa, só viajando para dar curso. E muitos cursos, de graça. Porque ele queria levar o conhecimento, ele queria lutar pela profissão. Então, realmente é um cara que sempre quando você tem um sonho, por exemplo, vou contar o meu primeiro livro, tá, em 2004. Eu falei, Carlinhos, eu queria fazer um livro. Porque a gente está fazendo um simpósio, a nossa pós está bombando, e eu gostaria de fazer um livro, mas eu não sei como. Ele falou, tá bom, meu filho, porque ele me chamava de meu filho. Ele falou, deixa que eu vou ver isso. Aí passou umas 2 semanas e ele me liga, estou indo para São Paulo amanhã, você me pega em Congonhas. Eu falei, beleza, né? E sempre quando ele vinha em São Paulo, eu pegava ele em Congonhas, e aí ele me levou na Manoli, que é onde que eu faço os meus livros, meus livros até hoje. Aí ele falou, olha, eu vou te apresentar para o dono da Manoli hoje. Aí ele chegou para o dono da Manoli, o seu Dino. Falou, seu Dino, eu trouxe uma pessoa aqui para você conhecer, é o meu filho. Bem assim que ele falou. E tenho 2 notícias. A partir de hoje, ele que vai fazer os meus livros. Nossa. Eu não vou fazer mais os meus livros. Eu estou passando o bastão para o Jorge. Aí o seu Dino, né, que era o dono da Manoli, aí o Azeredo era o carro-chefe dele, né, que mais vendia livro. O cara olhou assim, cruzou os braços e falou assim, professor Jorge, você tem noção da responsabilidade que você está assumindo? Eu falei, seu Dino, já que você falou, que ele falou que eu tenho... Seu Dino, eu nem sabia que ele ia fazer isso, mas ficamos sabendo juntos. Olha, tudo bem, eu vou dar o meu melhor, e eu sei, se ele falou que eu posso, eu vou dar o meu melhor e vou fazer o máximo que eu conseguir e vou conseguir levar essa responsabilidade. Foi assim, fantástico. E aí demorou 1 ano e meio para poder construir todo o livro, fazer. E quando lançou o livro, né, foi assim, aquela coisa assim... Qual foi o primeiro? O Paciente Crítico, que é o carro-chefe, que a gente está indo para a 5ª edição. Tá? Então, assim, o Carlinhos, ele era aquela pessoa assim, apaixonante, Guto. É uma pena que você não conseguiu conhecer e que pouca gente hoje, né, realmente só a velha guarda que conseguiu, né, ter esse contato próximo a ele. Mas ele era uma pessoa assim, apaixonante e não tinha como não se apaixonar, e era aquela pessoa que ajudava pessoas do Brasil todo. Então, diante disso, né, ele me passou esse bastão. É o que eu faço hoje. Todas as pessoas que chegam para mim, que eu vejo que realmente querem fazer uma coisa legal, que precisa mostrar o caminho e pegar na mão, levar, eu levo, porque isto ele me fez, ele me deu de presente. Se vocês podem ver, todos os meus livros, depois do 4º ou 5º livro, eu sempre escrevo com um co-editor, que eu acho que a gente tem que passar o bastão, a gente tem que passar o legado. E ele foi uma das pessoas que passou esse legado para mim, aqui dos livros. E é uma pena que hoje não tem mais os livros deles. Eu achei num sebo.
Não tem mais. O Fisioterapia Respiratória Moderna lá de 93 ainda, capa branca, assim, com letras vermelhas e tal. Então, por exemplo, nessa linha, assim, por exemplo, que hoje eu preocupo. A gente constrói isso para as gerações. Um livro, um curso, um evento. Então, eu sei que amanhã ou depois eu já não vou estar mais. Tá? Mas eu tenho que deixar esse legado de pessoas que vai levar esse sonho. Que esse sonho começou por ele. Ele que me ajudou a realizar esse sonho. Então, hoje o Jorge Sarmento, se ele existe na fisioterapia hospitalar, foi porque ele acreditou em mim. Ele acreditou em mim.